Prezados irmãos, eu quero mandar uma saudação aqui, que pediram para eu fazer, eu tenho que fazer, né? Porque os nossos cultos estão sendo legendados e os nossos irmãos da Rússia e da Bielorrússia, internacional, né? Eles sofrem uma perseguição, a igreja evangélica na Rússia, ainda que oficialmente eles tenham a liberdade de culto, mas eles são duramente perseguidos. E essas mensagens nossas estão chegando até eles agora, legendadas em inglês. Eu ainda não aprendi o russo, mas quando aprender eu prego em russo. Mas, irmãos, esse tempo de pandemia, esse ano, é um ano de nós crescermos e de nós avançarmos. Amém? Esse espírito depressivo que está imperando no mundo hoje não é o Espírito de Deus. E nós precisamos olhar para Deus, não para as circunstâncias. E meditando essa semana bastante sobre esse assunto, e essa semana nós compramos 2 casas aqui. A 283, uma casa que está aí. Se você já passar por lá hoje, você manda cair a placa em nome de Jesus, que só falta agora a gente. Compramos uma casa do outro lado, uma casa de um advogado, onde está tudo preparado para nós colocarmos a TV IPP e o nosso centro de aconselhamento bíblico. E temos que comprar ainda mais umas 5 casas aqui, inclusive a do nosso quarteirão. Nós estamos preparando o projeto estratégico para 2021 até 2030. E nesse projeto aí, se Deus quiser, nós estaremos ampliando o espaço aqui e a nossa escola bilíngue aqui, tá bom? Diz amém aí, pelo amor de Deus. A editora Hebron, já saiu do papel também. A editora e livraria Hebron. Então nós já estamos virando quase uma denominação. Mas Deus tem aberto portas, certo? O Evangelho tem alcançado muitos lugares. Há um povo muito crente nessa igreja que ora, que trabalha, e Deus está usando vocês. O papel do pastor é não atrapalhar. Tá? Então vamos lá, um sermãozinho hoje de encorajamento. Números, capítulo 13, de 25 a 33. Números, capítulo 13, de 25 a 33. Diz assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Vamos ler juntos, aí, bem forte, versículo 33. O que diz aí? Também vimos ali gigantes,
os filhos de Anak, e são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Grife esse versículo aí e anota aí, que é o tema do sermão. O complexo de gafanhoto. Complexo de gafanhoto. E o que é o complexo de gafanhoto? 2 pontos. O medo do fracasso. O medo do fracasso. Todo ser humano tem os seus complexos. A psicologia, através de 2 teóricos, o Jung e o Freud, desenvolveu pesquisas, algumas não provadas, mas outras comprovadas do ponto de vista científico e empírico, de que todos nós temos complexos. Às vezes, complexo de inferioridade. Quem aqui não já se sentiu inferior? Às vezes, complexo de superioridade. Nós que somos palmeirenses, nós temos esse complexo. É isso? Você que é reformado, você acha que você é superior teologicamente, que você é um cara bambambam. Todos nós temos. Às vezes nós temos um complexo de achar que nós somos mais santos e mais crentes do que os outros. Tem ou não tem? Jesus conta uma parábola sobre isso. Daqueles que se acham justos e desprezam os outros. Aqui no Brasil, nós temos no campo da política, do comportamento social, desde Antônio Conselheiro, o complexo do Messias, né? Salvador da pátria. Temos ou não temos? E o nosso atual presidente tem Messias no nome. Não é isso? E às vezes a gente olha para os nossos governantes e nós projetamos para eles que eles vão resolver tudo. E alguns assumem realmente esse papel que vai resolver. Mas Números, capítulo 13, versículo 33. Nós temos aqui o relatório dos 10 espias. Foram 12 que foram espiar a terra prometida. E 10 dão relatório negativo. E 2 dão relatórios o quê? Positivos. E a partir desse versículo 33, veja a expressão que você leu comigo. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. Grife essa frase, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Veja que aqui, esses 10 espias, eles têm uma autoimagem distorcida, equivocada, acerca de si mesmo. Aos nossos próprios olhos significa nós nos vemos assim, nós nos enxergamos assim. E o pior, eles projetam dizendo, e eles acham que nós somos assim. Isso é muito interessante, porque eles se veem como gafanhotos e acham que os cananeus também os viam desta maneira. E para um gigante matar o gafanhoto é coisa simples, é ou não é? É só pisar. É só pisar. Mas veja, meus amados irmãos, que em parte eles tinham razão. Porque Deus
Tem umas coisas que só Ele faz com a gente. Deus vai dar uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada, mas Deus está dando a terra com inquilino dentro. Você já pensou em comprar um apartamento do BNH, né? E você vai comprar, vai financiar, e depois você vai ter que tirar o inquilino. E o pior, que o inquilino não quer sair. Deus sempre coloca diante de nós desafios que nós não podemos resolver sozinhos. Há 3 detalhes aqui que eu só queria chamar a sua atenção, porque a realidade estimulava esses irmãos a terem esse complexo. Primeiro, os cananeus eram soldados experientes, bem armados, bem treinados. Israel era um povo que saiu do Egito, nunca recebeu treinamento de guerra. Eles não tinham armas, eles não tinham espadas, eles não tinham carros. Eles não tinham, do ponto de vista bélico, militar, nenhum preparo. Como é que eles vão agora tirar e batalhar contra esses exércitos poderosos? Segundo detalhe, além da incapacidade, nós temos a vulnerabilidade, porque todos os cananeus moravam em cidades muradas e fortificadas. Veja Jericó. Foi a primeira cidade que foi conquistada por Josué. Era uma cidade inexpugnável, uma cidade fortaleza. E o povo de Israel morava em tendas no deserto. Completamente vulneráveis, completamente expostos. Terceira coisa muito importante aqui, além da incapacidade, da vulnerabilidade, diz aí que os cananeus eram fisicamente o quê? Maiores. Eles eram descendentes de Anaquim, de Anak. Vocês conhecem a história de Davi e Golias, os filisteus. Então preste atenção, da perspectiva humana, esse complexo é natural. Quando eu vejo aqui a igreja de Pinheiros, nós estamos nessa luta aqui há 114 anos. Irmãos, essa igreja só está dando certo por causa de Deus. Porque se fosse por nós, a gente já tinha acabado tudo. Desmanchado tudo. E quando a gente olha para quem nós somos, para aquilo que nós temos, diante dos desafios que a gente tem, e Deus está mandando a gente avançar, e Deus está mandando a gente ganhar as nações, e Deus está mandando a gente pregar o evangelho, plantar igrejas, investir no crescimento do reino. Quem somos nós diante dos desafios? Irmãos, a única diferença é Deus. Amém? Se Deus é por nós, quem? E eu acho bonito esse texto, porque Deus não estava dizendo que era o povo que ia conquistar. Deus ia dar o quê? A terra. E é muito interessante, veja lá no versículo 25, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, Cádiz. Deram-lhes contas a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste. E verdadeiramente, mana, leite e mel. Agora veja no capítulo 13, versículo 1,
Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei o que de dar aos filhos de Israel. Preste atenção, não sou eu que conquisto, é Deus que dá. Então, se é Deus que vai nos dar, nós não temos que ter medo. Temos? Preste atenção, se nós olharmos para as dificuldades, se nós olharmos para os nossos recursos e para a nossa capacidade, nós não vamos a lugar nenhum. Mas se nós olharmos para Deus, nós vamos avançar. Se nós olharmos para Deus, nós temos a convicção e a certeza de que a vitória virá dele. Virá dele. Vou definir para ficar organizado o sermão. O que é o complexo de gafanhoto? Preste atenção. Isso aqui é invenção minha, depois vocês melhoram aí. Complexo de gafanhoto é quando nós adotamos esse complexo, quando abandonamos um desafio dado por Deus, por medo de fracassar, de não possuirmos os recursos para enfrentá-lo. Então, todas as vezes que eu fico com medo de aceitar um desafio de Deus, porque eu estou com medo de fracassar e porque eu não tenho recursos, então eu estou com o complexo do gafanhoto. A gente critica Pedro, mas quando Jesus vem no meio da tempestade, o único que tirou o pé de dentro do barco para pisar na água foi quem? Foi Pedro. Certo? Ele olhou para as circunstâncias e ia afundar, mas Jesus o salvou. E eu quero dizer para você aqui o seguinte: não existe avanço no reino de Deus sem essa dependência, sem essa fé, sem essa certeza de que os recursos e a vitória virão de Deus. Veja isso na sua vida pessoal. Eu só vejo o povo dizendo: não, vai fechar. Olha, está todo mundo quebrado. É isso. Olha, meus irmãos, é de desanimar. Mas você acha que Deus não está no controle de tudo? Você acha que Deus não tem um plano para a nossa vida? Você acha que são circunstâncias históricas, econômicas, pandemias, que vão impedir o avanço do reino de Deus? Vamos lá. 8h41. Características do complexo de gafanhoto. Primeiro, autoimagem distorcida. Irmãos, eles se achavam. Irmãos, presta atenção. Não posso fazer a obra de Deus pensando naquilo que eu acho de mim mesmo, pensando no que os outros pensam de mim mesmo, mas eu tenho que fazer a obra pensando no que Deus o quê? Pensa de mim. Se eu faço parte da igreja, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é por aquilo que eu sou, mas por aquilo que Deus é. Não é por causa da nossa habilidade, da nossa capacidade, mas por causa do Deus que está conosco. Você vai ver 38 anos depois, quando os 2 espias são enviados a Jericó, Raabe diz: está todo mundo com medo de Israel. Por quê? Por causa do Deus de vocês. Preste atenção. O mundo deve temer a igreja não por aquilo que a igreja é, porque nós não somos absolutamente nada. O mundo tem que respeitar a igreja por causa do Deus da igreja.
o Deus da igreja. E a igreja existe para manifestar a glória de Deus. É por amor ao nome dEle, é por amor à honra dEle, que a igreja vence, que a igreja marcha. Segunda característica do complexo de gafanhoto é a murmuração quanto ao plano de Deus. Veja no capítulo 14, verso de 1 a 4, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou. Olha que histeria. Em voz alta, o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Toda a congregação lhes disse, tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E veja no versículo 4, que eles diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para onde? Para o Egito. Irmão, pensa num negócio desse. Quem é crente aqui há mais de 10 anos? Você quer voltar para o mundo? Você quer voltar para o pecado? Você quer voltar para a escravidão de Satanás? Você acha que Deus tirou você do mundo para matar você no deserto? Para matar você na pandemia? Se Ele matar na pandemia, você está na bênção, vai para o céu. Mas nada impedirá o povo de Deus a chegar à terra prometida. Nada impedirá que nós cheguemos até o céu. Nada impedirá que o projeto de Deus nos conformar à imagem de Jesus Cristo seja completado na nossa vida. Irmãos, quando o complexo de gafanhoto toma conta, o pessoal quer voltar para o Egito, como se a vida no Egito fosse uma vida boa. E vocês sabem que eles saíram do Egito porque eles oraram, porque eles clamaram e porque Deus os tirou de lá com um braço forte. Murmuração contra o plano de Deus. Essa é uma característica. Terceira característica do complexo de gafanhoto. Desejo de segurança. Sabe o que é? Que todo complexado, né? Todo complexado com o complexo de gafanhoto, ele não quer sair da sua zona, o quê? De conforto. Ele não quer correr risco. Presta atenção, não existe fé sem risco. Risco é sinônimo de fé, e fé é sinônimo de risco. Não tem jeito. E tem uns homens assim, inteligentes, dizendo, pastor, vamos primeiro eliminar os riscos. Não tem. Não tem. A gente quer certeza. Eu estou fazendo um planejamento estratégico, tá? Vamos apresentar. O conselho vai discutir, vai apresentar 2021 a 2030. Mas só no papel. Porque o que vai acontecer pode estar no papel, mas vai acontecer o que está no papel de Deus, na cabeça de Deus, no coração de Deus. Porque o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Vocês se lembram que a gente queria ir para o galpão de todo jeito, e para o lado de lá do Jaguaré, Deus não deixou. Agora nós vamos comprar a casa dos filisteus, dos jebuseus, tudo. Aí você pergunta, pastor, o que nós vamos fazer? Pergunta para Zé Francisco. Não sei não. Não sei. Agora, outro dia um irmão chegou, pastor, eu tenho tanta saudade da igreja de Pinheiros, quando a gente estava lá na Fernão Dias. Era tão gostosa a igreja. 200 pessoas, todo mundo conhecia todo mundo. Qualquer dia desse eu vou fazer um culto aqui. Dá para fazer um culto para a gente chamar aqueles irmãos, só aqueles de lá. Foi dá, meu irmão. Dá para fazer culto. A gente aproveita e faz um culto de velório também. Porque nós estamos, meu irmão, Deus começou a igreja com quantos?
Abraão e Sara. Depois nasceu Ismael, não era bem da igreja, mas Isaac era. Quando eles desceram para o Egito, quantas almas entraram no Egito, na terra de Gósen? 70 pessoas. Quando sai de lá, quase o quê? 2 milhões. Irmãos, nós não somos igreja para ficarmos curtindo um ao outro, tendo comunhão. Isso é importante. Mas nós somos igreja para levar o maior número de pessoas para o céu. Nós temos uma missão. Eu sei que é bom. Quarta característica. Autoimagem distorcida, murmuração contra o plano de Deus, desejo de segurança, incredulidade. Veja aí, no versículo 11 do capítulo 14, disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio dele. Presta atenção, irmãos. A incredulidade é uma ofensa a Deus. Incredulidade é descrer do caráter de Deus, é descrer da promessa de Deus, é descrer que Deus tem o melhor para nós. E aí está claro que a base, o fundamento desse complexo de gafanhoto é a incredulidade, é a rebelião contra a vontade de Deus. E quando o autor, os Hebreus, trata dessa matéria lá, em Hebreus capítulo 3, e ele cita esse exemplo dessa geração, ele diz que nós devemos ter cuidado para que nós não tenhamos um coração maligno, cheio de incredulidade. Incredulidade. Mas eu quero terminar, Números 14, nos versos 40 a 45. O complexo de gafanhoto levou esse pessoal a enfrentar os filisteus sem Deus. Olha que tontice. Veja lá, capítulo 14, a partir do versículo 40. A partir do versículo 40. Levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cimo do monte, dizendo, eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porquanto havemos pecado. Porém, Moisés respondeu, por que transgredis o mandado do Senhor? Por isso, não o quê? Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós. Não suba se Deus não vai com você. Não suba com esse coração incrédulo. Não suba com motivação errada. Não suba para dizer que vocês venceram, porque vocês venceram. Diz o texto, veja aí, que eles subiram. Versículo 44. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Versículo 45. Lê comigo aí. O que diz? Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os ferirem, derrotando até. Preste atenção, irmãos. Avançar sem Deus é derrota certa. Avançar por causa da soberba, da vaidade. Ah, pastor, nós queremos ser a maior igreja de São Paulo, nós queremos ser isso. Outro dia um desgraçado disse, pastor, a igreja de Pinheiros é a igreja da moda. Moda o quê, seu incrédulo? Nós estamos trabalhando aqui há 26 anos, direto. Estamos há 114 anos aqui trabalhando, ralando. Que moda? Agora nós queremos ser uma grande igreja missionária. Não é não? Nós queremos avançar. E avançar com Deus. Porque se Deus não for conosco, nós não vamos a lugar nenhum. Vamos fincar o pé, Senhor. Por isso, a importância aqui dos líderes, tá? Da liderança. Porque esses 12 espias, eles eram os cabeças das 12 tribos. E de acordo com o relatório desses 12 espias, é que causou esse pânico o quê? Total, porque Deus fala através da sua liderança.
Então nós temos uma responsabilidade muito grande. Por isso que diz as igrejas que avançam, avançam por causa da sua liderança. Quando a sua liderança está sintonizada com a vontade de Deus. Mas eu quero terminar. Como vencer o complexo de gafanhoto? Primeiro, fé e obediência a Deus. 13:30 diz assim, né? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos. E ele diz, e possuamos a terra. Ele não diz, conquistamos a terra. Ele diz o quê? Você possui aquilo que lhe é dado. É dado. Eu já saí aqui nessas ruas orando. Eu chego, frente das casas, e digo, Senhor, essa é a próxima, em nome de Jesus. Acho que as câmeras estão pegando aí, né? Nós vamos avançar aqui, porque Deus disse que é para a gente ficar aqui. Eu não vou ver, que eu vou morrer daqui uns dias, mas se Deus quiser, vocês põem o meu nome aí em alguma coisa, tá? Nome de escola dominical. A Casa dos Velhos vai se chamar Zé Francisco Rito Júnior. Em homenagem a ele, né? Coral Lourdes Pauliana. Oh, vai ser lindo. É assim que fazem por aí? Irmãos, vamos possuir. Vamos ter fé. E veja que coisa linda que Caleb disse. Possuamos a terra, porque certamente o quê? Prevaleceremos contra ela. E você sabe que Caleb, depois daqui, em cima da promessa de Deus, ele ficou 40 anos, 38 anos esperando o cumprimento da promessa. E essa promessa vai se cumprir quando ele está com 90 anos de idade. E ele chega para Josué e diz, Josué, me dê a montanha. E ele faz uma promoção, que ele tinha umas filhas encalhadas, ele diz, quem me ajudar, eu dou minha filha para casar. Estratégia, né? É desse jeito. Temos que ter fé, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé nos leva a tirar os olhos das circunstâncias e olharmos para o Deus que a gente tem. 14:7. Outra coisa que é importante para vencer esse complexo. 14:7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra o quê? Muitíssimo boa. Irmãos, nós precisamos saber que Deus tem o melhor para nós. Que a vida do crente não é para pior. A vida do crente é para melhor. Se Deus tem um plano para nós, de avanço, de crescimento, Ele quer o melhor para nós. Ele não quer o pior. Você que é pai, quer o pior para o seu filho? Jesus disse, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos, quanto mais o vosso Pai celeste. Encerrando, nós precisamos ter fé e obediência. Nós precisamos saber que Deus tem o melhor para nós. Nós estamos caminhando para o melhor. E por fim, ação corajosa. 14:9, eu gosto dessa expressão. Diz assim, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não tem mais. Vamos para frente, vamos para cima, porque o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Vamos ficar de pé? Duas perguntas, uma pergunta e um pensamento que eu achei maravilhoso. O que tem impedido você de aceitar os desafios de Deus? Na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida como crente, como membro da igreja. O que tem impedido você? O
coronavírus. Tem crente que está morrendo de medo do coronavírus. Não quer nem vir para a igreja. Ó, coronavírus vai aí, tá? Você não vem aqui, ele vai aí. Repete comigo. Vamos lá, bem forte. Se você nunca foi chamado para o impossível, você nunca foi chamado. Porque Deus só nos chama para... Porque é Ele que faz. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Senhor Deus, olha para nós aqui, Senhor. Nós não estamos aqui com soberba espiritual. Nós não estamos aqui decretando, determinando para o Senhor o que o Senhor tem que fazer. Pelo contrário. Nós colocamos a nossa boca no pó e pedimos ao Senhor que o Senhor nos conduza em triunfo. Que o Senhor tire de nós todo medo, todo complexo de gafanhoto, todo espírito de soberba, de altivez, e que nós avancemos na dependência do Senhor, sabendo que é o Senhor que faz tudo para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.